Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar com a igreja alguns versículos na palavra de Deus, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 24, versículos 1 ao 6, que diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que apareceu junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando-se o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Peço à igreja que repita comigo essa frase: não estar aqui, pois ele ressuscitou. Então, o nosso Cristo, irmão, não está mais ali naquele sepulcro. Nosso Senhor Jesus, ele já não está mais naquele lugar, porque ele ressuscitou, porque ele está vivo. E quando nós olhamos na palavra de Deus as promessas do nosso Senhor, que foi feito para a sua igreja, nós vamos ver os profetas profetizando acerca do sacrifício de Jesus. Também nós vamos ver os profetas também profetizando acerca da ressurreição e também profetizando acerca da vinda do nosso Mestre. E aqui, Jesus ele tem já passado pela crucificação. Jesus, aquele já tem dado a oferta viva que era ele, o Cordeiro imaculado que tiraria o pecado do mundo. E aqui Jesus, como a igreja sabe, como a igreja é conhecedora desta verdade, que Jesus ele veio aqui, conforme a palavra escrita em Isaías 53, ele veio, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Então ele foi ao matadouro como ovelha, não abriu a sua boca, ele foi à cruz do Calvário, ele foi crucificado de uma forma tão cruel que nem um filme que passe aí, ou algum historiador consegue chegar no ápice do sofrimento de Cristo, que foi por cada um de nós. Mas nós sabemos que ele foi até o Gólgota, até a crucificação, para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar uma vida eterna em Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, as profecias acerca do sacrifício, da crucificação, ela se cumpriu. E os evangelhos, 4 evangelhos, vai narrar isso, vai contar na história tudo isso. Mas para nossa salvação, ela ser cravada e ter firmeza, verdade, tinha que ter a ressurreição de Jesus. E aqui Marta, Maria e outras Maria foram ao sepulcro para perfumar o corpo, para preparar o corpo do Mestre. E quando chegaram ali, outros evangelhos, você vendo em Mateus 28, vendo em Marcos 16 e aqui em Lucas 24, João 20, você vai ver que havia uma preocupação daquelas mulheres que diziam: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar aquela pedra? Porque a pedra era pesada. E elas estavam preocupadas com aquilo. Mas Cristo não precisava de ninguém para remover a pedra, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele tinha falado que no terceiro dia Ele iria ressuscitar.
E quando aquelas mulheres chegam ali, ela vê o sepulcro aberto, a pedra removida. Em outra tradução, como a tradução Viva, diz que a pedra tinha caído em terra e estava aberto. Mas ali aparecem 2 varões, 2 anjos, e começa a dizer: mulheres, porque procura aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Em outras palavras, ele estava dizendo: as escrituras falaram que ele iria ressuscitar. Ele está vivo. Ele está vivo. Mas aquelas mulheres, elas se tomaram de pavor e não acreditaram que o mestre tinha voltado à vida. Elas não acreditaram que o mestre tinha voltado à vida. E os demais evangelhos vai falando disso. E eu acho interessante, no evangelho escrito por João, no capítulo 20, quando nós olhamos, ali vai dizer que quando aquelas mulheres recebem aquela notícia, vai aos discípulos e diz: o mestre ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que o seu discípulo amado, João e Pedro, correm até o sepulcro para ver se era verdade. E quando eles chegam ali, eles veem o sepulcro vazio. Eles não vê o corpo do mestre, mas ele vê lá na cama o lençol dobrado, tudo arrumadinho. E eles olham, e quando João chega, ele olha, a Bíblia diz, e João creu, acreditou naquilo, porque havia uma tradição do servo para o Senhor, que quando o seu servo tivesse de voltar para terminar aquele afazer, aquela refeição, ele iria deixar lá o lenço dobrado em um sinal dizendo: eu vou voltar, eu estarei voltando. E ali quando João, Pedro entra ali naquele sepulcro e vê aquilo, eles acreditam que Jesus tinha voltado à vida, que Jesus estava vivo, que Jesus estava de pé, que a promessa não tinha caído por terra. E Cristo, ele é fiel na sua promessa para com a igreja. Aleluias. E eles voltam para dar as boas novas ali àqueles discípulos. E entre eles havia uns que não acreditavam. Mas o que é lindo, a Bíblia vai narrando, vai mostrando o surgimento de Jesus àquelas mulheres. Vai mostrando o surgimento de Jesus também a 2 discípulos no caminho de Emaús, que nessa leitura vai falar. E vai ele andando ali, vindo de Jerusalém para ali a sua casa, e eles vão andando. Hoje é domingo, hoje é o 3º dia, Jesus não ressuscitou, ele não apareceu a nós. E agora, o que será da promessa? O que será da vida eterna que ele tinha prometido? Mas Jesus chega no caminho com aqueles 2 discípulos e começa a dizer: o que foi que aconteceu? Que vocês estão tristes? Ele diz: você é estranho, você é um peregrino aqui, você não está sabendo de tudo que ocorreu com Jesus o Nazareno, um homem poderoso em palavras e em obras, um homem que falava e as coisas aconteciam. Mataram ele, crucificaram ele. Ele tinha nos dito que ao 3º dia ia ressuscitar. Hoje é o 3º dia, ele não apareceu, ele não chegou, ele não mostrou-se a nós, e nós estamos aqui. E Jesus, ele diz: nessos de coração, porventura não teria que se cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele, da crucificação? E Jesus foi dialogando com eles, conversando. E chega um momento que aqueles discípulos estão tão alegres com a presença de Cristo, sem saber que era Cristo. E Jesus, vendo isso, faz com que vai para um lado. E ele chega e diz: não vá, não nos deixe, fica conosco. O caminho está escurecendo. Em outras palavras, é perigoso. Fica conosco.
E quando chega na sua casa e vai partir do pão, Jesus ele abençoa. E quando aqueles homens abrem os olhos, eles percebem que Jesus tinha ressuscitado, andou com ele no caminho de Emaús, entrou no seu lar, aleluia. E eles disseram: o meu coração ardia. O teu coração não ardia quando ele falava, aleluia, e o teu, o meu, o nosso coração não arde quando Jesus fala conosco, porque ele está vivo, ele fala com você, ele fala conosco, ele nos anima, ele nos orienta, e quando ele faz isso, o nosso coração fica queimando com a presença dele, nós se alegramos, nós choramos, nós confiamos, porque ele vai animando, ele vai nos dando, aleluia, a alegria da salvação, porque ele, através da sua palavra, que vem falar comigo, que vem falar conosco, nós somos renovados todos os dias. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria alegria, não haveria salvação, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E é por isso que essa igreja está aqui hoje. Porque nosso Senhor Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou. E como ele está vivo, ele ainda ficou por 40 dias. Depois que apareceu aos discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas. Ele ficou ensinando, instruindo. E ele disse: ficai em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos. Eu irei mandar outro igual, semelhante a mim, que estará com vocês. E aqui a gente entende o amor e o cuidado de Deus para conosco. Quando nós olhamos o cuidado de Deus, Deus quando cria um homem, Deus cria ele perfeito. Cria ele perfeito, mas o adversário da nossa alma, chamado diabo, ele tenta de toda forma destruir a humanidade, destruir a criação prima de Deus. Aleluia, ele tenta de toda forma deformar o homem, o caráter do homem, fazendo com que o homem venha fazer coisas que desagradem a Deus, a andar em um caminho de pecados, de um caminho de não querer nenhuma coisa, nenhum acordo para com o Senhor, o Criador das nossas vidas, aquele que coloca em nós o caminho apertado, estreito, mas que conduz ao céu. E o diabo, ele tenta de toda forma desviar do caminho, tenta de todas as formas tirar o homem do alvo, que é Jesus de Nazaré. Mas Jesus, ele é invencível, ninguém consegue vencer ele. E ele, através do seu amor, do seu cuidado, da sua soberania, ele cria, ele traça um plano após a queda do homem. Quando nós olhamos Gênesis 3:15, ele faz a promessa do seu Filho unigênito. Quando nós olhamos Isaías 6, há uma reunião no céu, diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Cristo, ele se levanta e diz: eu estou aqui, aleluia, envia-me a mim, eu vou para trazer uma reconciliação do homem para conosco, de um homem para com Deus. Cristo veio, sofreu, padeceu, para nos dar a reconciliação com ele. E através do sacrifício da ressurreição, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós falamos com ele, ele fala conosco. Nós se curvamos diante dele e sentimos a graça dele, a presença dele. Aleluia! Nós sentimos cada dia mais, quando buscamos a ele, que ele está perto, cuidando, fazendo aquilo que nós não podemos, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Como ele diz em Apocalipse: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o
Todo-Poderoso. Então não há dificuldades que Ele não possa vencer, não há dificuldades que Ele não possa bater. O nosso adversário, ele pode se levantar, ele pode querer deformar o homem, mas o nosso Cristo, a sua infinita graça e misericórdia está derramado sobre a vida de nós todos, e é por isso que estamos de pé, é por isso que estamos caminhando, é por isso que estamos com nossos olhos focados, direcionados ao Senhor Cristo, Salvador, remidor da nossa alma. O que seria de nós se não fosse a misericórdia dele? Pense agora, o que seria de você? O que seria de mim se não fosse a misericórdia dele? Eu posso te falar com toda a convicção, se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse o amor dele incomparável, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que tal maneira é essa? Essa tal maneira me alcançou, essa tal maneira te alcançou, essa tal maneira chegou a nós e nós estamos aqui. Já imaginou, se não fosse o amor dele, a misericórdia dele, nós não estaríamos de pé, nós não estaríamos aqui, porque o nosso adversário teria nos engolido vivo, teria nos tragado. Mas nós louvamos a este Deus, aleluia, que Cristo chegou primeiro, que Jesus, ele te olhou desde a fundação do mundo, ele já tinha um plano para a tua vida, para a nossa vida, para a humanidade, e isso é o motivo de estarmos de pé. Você só está aqui hoje, nós só estamos aqui hoje por conta da misericórdia dele. E muitas vezes, vendo a misericórdia dele, o amor dele, quantas vezes somos negligentes a ele? Por quantas vezes viramos as costas para ele? Não queremos assunto com ele. Não queremos conversa com ele. O meu eu é mais importante. A minha vontade é mais importante. Os meus desejos é mais importante. E não para imaginar que Cristo deixou a sua glória no céu para vir aqui. Ser humilhado. Ser escarnecido. Ser chicoteado. Ser blasfemado. Ganhar de presente uma coroa de espinho. Ser enrolado com uma túnica e depois tirar e ferindo todos os cortes que havia em seu corpo. Ser pregado em um madeiro. E ele suportou tudo isso, sabe por quê? Por amor que ele tem a você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nenhum de nós. O amor dele ainda está vivo. O amor dele ainda está de pé. E é por conta do amor dele que tu estás ainda de pé. É por conta do amor dele que você ainda está aqui. É por conta do amor dele que você veio aqui nesta noite para ouvir a palavra dele. E a palavra dele para tu é dizendo: minha filha, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Tu és importante para mim, porque por ti eu dei a minha vida. Eu ressuscitei para garantir a você uma vida eterna. Já imaginou? Os nossos familiares não têm salvação para nos dar.
Os amigos não têm, mas Cristo tem. Cristo tem. E foi conquistada na cruz do Calvário. E patenteada na ressurreição. E Ele está vivo. Ele não está mais lá no sepulcro. Ele ressuscitou. E por isso estamos alegres, porque Ele está aqui nesta noite conosco. Aleluia, eu não sei você, mas eu senti a presença dEle. Aleluia, desde o início do trabalho, porque Ele está aqui, Ele está vivo. Aleluia, o Consolador chamado Espírito Santo, que mora dentro de mim, dentro da igreja, Ele está aqui. Aleluia, nos animando, e é por isso que estamos alegres. Aleluias, e você, querido ouvinte, quando for feito o convite, aleluias, não rejeite, não deixe para depois, porque o momento é agora, a hora é agora. Não importa o que foi feito lá atrás, não importa como você está hoje, mas Jesus, Ele restaura, Jesus, Ele chama. E com a permissão do nosso pastor, eu pergunto, aonde está a primeira alma feliz? Aonde está a primeira alma feliz nesta noite? Que quer aceitar a esse Cristo, que quer voltar aos caminhos dele, quer sentir novamente a alegria, aleluia, a paz que o mundo não dá. Onde está a primeira alma? Onde está a primeira pessoa? Que quer reconhecer em forma de gratidão a Deus tudo quanto Ele tem feito. Cadê a primeira? Venha a Cristo. Cristo te chama. Tudo isso que foi falado aqui, Cristo, Ele passou, foi por você. Foi por você.